fortalecimento para a nossa alma e alegria para o nosso espírito. Pois quando nós nos reunimos na casa do Pai, irmãos, não dá outra senão isso. Nós viemos para cá no intuito de adorarmos ao Senhor, prestarmos ao Senhor algo que chega diante de Deus como essência. A nossa oração e a nossa adoração, diz a Bíblia, que chega diante dele como essência e como um cheiro agradável às suas narinas. Deus, ele se alegra tanto, amados, quando alguém tira um momento para o Senhor. Porque quando nós saímos dos nossos lares para virmos à casa do Pai, à casa de Deus, nós tiramos um momento exclusivo para Deus. E isso alegra tanto o coração do nosso Deus, a ponto dele dispensar sobre nós, sobre a sua igreja, a sua maravilhosa graça. E ela vem como forma de alegria para a alma e como forma de fortalecimento para o espírito. Bendito seja o nome de Jesus. É por isso que quando nós adentramos ao templo, irmãos, que nós começamos a ouvir a palavra do Senhor, seja ela por meio de louvores, ou seja ela por meio de ministrações, a nossa alma, irmãos, ela fica alegre. Louvado seja o nome de Jesus. E isso nos concede mais forças para continuarmos a nossa jornada na presença do Senhor e naquilo para o qual nós fomos chamados, nós fomos escolhidos, nós fomos formados novamente. Porque Jesus disse que o homem ele tem que nascer duas vezes, né? Ele nasce da carne, mas ele também precisa. Há uma necessidade de que todo homem, todos os seres humanos, nasça de novo no Espírito, aleluia, e da água de Jesus Cristo de Nazaré. E por isso é que nós estamos aqui nesta noite. Eu creio muito, amados, que as palavras que já foram ministradas aqui já era suficiente para irmos para nossas casas alegres e felizes, porque entendemos que Deus, ele já falou aos nossos corações nesta noite. Mas ainda acredito que Deus tem algo para nos dizer através da sua palavra. Aleluia. Amém? Por isso eu quero louvar a Deus por este momento, louvar a Deus por esta oportunidade, louvar a Deus pela vida do pastor Isaías, da sua esposa. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Antônio, não é isso? Lembro já o nome do irmão, pela vida do irmão Domingos. Quero louvar a Deus também pela vida da minha esposa, porque Deus nos proporcionou este momento tão maravilhoso. Amém? Amém. Vamos de pé, em nome de Jesus, mais uma vez, e abra a sua Bíblia no capítulo de número 2, aleluia, na segunda carta do apóstolo São Paulo para Timóteo, seu filho na fé, aleluia. Ao encontrar o capítulo, por gentileza, dirija-se ao versículo de número 10, louvado seja o nome de Deus. Nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor nesta noite e permita que Deus, através da leitura da palavra, venha tocar o teu coração e falar ao íntimo dele nesta noite, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Pode pôr a sua Bíblia no assento. Pai bendito e eterno, esta noite mais uma vez, ó Deus, te louvamos, nos direcionamos ao Senhor agora, Senhor, mais uma vez, em oração, Papai amado, em primeiro lugar reconhecendo a tua majestade, o teu poder e a tua soberania.
reconhecendo também, Pai eterno e santo, que em tudo, Senhor, em todas as coisas nós somos dependentes de Ti. Pai bendito, e principalmente, meu Deus e Pai, para que possamos levar a Tua palavra. Grande é, Senhor amado, a responsabilidade, mas também grande é o privilégio de poder ministrá-la, Senhor. Mas tudo, Deus querido, de acordo com a Tua graça que venha nos alcançar, e que o Teu querer toma-me mais uma vez e usa-me, Pai, de acordo com a Tua vontade e a soberania do Teu querer. É o que eu te peço agora, mais uma vez. Fala a cada coração, Senhor, de modo profundo e íntimo nesta noite. Amém. Podem sentar. Amados, apóstolo Paulo, um dos homens que Deus escolhera para ser o seu proclamador, um dos homens de muitos homens que o Senhor nomeou como instrumento dos céus na terra, para anunciar as suas vontades e para pregoar as suas boas novas de salvação por meio do Evangelho de Cristo. E esse homem, bem como muitos que Deus levantara, ele viveu de modo, amados, de total renúncia aos seus prazeres e às suas próprias vontades, a ponto de dizer que não vivia mais ele, mas Cristo vivia nele. E a vida que ele vivia na carne, vivia ela pela fé do Filho de Deus, o qual o amara e entregara a sua vida por ele. Mas não somente por ele, por todos quanto renunciam às suas vontades, para viverem de total e absoluta vontade de Deus nas suas vidas. E nós sabemos que isso não é fácil, nós sabemos que árduo é este propósito e esta decisão. Quando nós nos entregamos a Cristo, amados, em primeiro lugar, o que nós fazemos é renunciar às nossas próprias vontades e negar os nossos próprios desejos. Isto é as características de alguém que se entrega. Eu não falo de uma confissão de boca para fora, mas eu falo de uma entrega de coração. Bendito seja o nome do Senhor. Porque muitos se dizem serem servos do Senhor, muitos se denominam cristãos, mas o próprio Jesus, aleluia, ele mesmo diz que é pelo fruto que a gente conhece uma árvore. São pelos frutos que ela produz que se sabe o que ela é. Bendito seja o nome do Senhor. Não é o falar, mas é o agir que vai denunciar. Não é aquilo que eu digo que sou, mas é aquilo que eu faço que revela quem eu sou. Bendito seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele não somente dizia, ele não somente falava, mas os seus atos, as suas atitudes denunciavam quem de fato ele era. E todo aquele que entregou-se a Jesus, e quando eu digo entrega, amados, eu não falo simplesmente de um ato de confessar, de um ato de dizer ou de falar, eu falo de um modo de viver, a diferença no andar. E quando eu falo a diferença no andar, amados, eu falo dos mesmos atributos, das mesmas atitudes que alguém quando desceu dos céus, bendito seja o nome do Senhor, e pela humanidade também renunciou Jesus para assumir, amados, a missão de Cordeiro, a missão de ser o Messias, de ser o propiciatório pela nossa salvação. Ele teve primeiro que renunciar, e é por isso que todo aquele que decide entregar a sua vida para Jesus, entregar as suas vidas a serviço do reino de Deus, ele precisa sobretudo renunciar. Aleluia. Bendito seja o nome. Glória a Deus. Mas quantos irmãos eles dizem que são, mas eles nunca renunciaram. O ego é mais alto, o orgulho é mais alto, o desejo pelas coisas do mundo é mais alta. Mas o apóstolo São Paulo, bem como
irmãos, nesta noite. E no segundo capítulo desta carta, ele inicia a carta escrevendo como um conselho, no primeiro versículo, para o seu filho na fé, Timóteo, dizendo: mas tu, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Logo com isso, amada igreja, nós entendemos que para anunciar o Evangelho e para renunciar a nós mesmos, para entregarmos os nossos corações ao Senhor, há uma necessidade, antes de tudo, de nos fortificarmos na graça que há em Jesus Cristo. Porque esta graça, amados, ela é uma graça verdadeira que alcança todo aquele que decide trilhar por este caminho, que decide por esta decisão, que toma esta decisão. Bendito seja o nome do Senhor. Mas ele manda, irmãos, para se fortificar da graça. E toda a igreja, este versículo, ele não serve único e exclusivamente para o irmão Timóteo ou para o jovem pastor Timóteo, que recebeu do Senhor, através do apóstolo Paulo, por meio do Evangelho de Jesus Cristo, a árdua missão, não só de cuidar da sua própria alma, mas de cuidar de um rebanho qual o Senhor havia entregado em suas mãos para cuidar. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o apóstolo disse: irmãos, filho Timóteo, antes de tudo é necessário, há uma necessidade de primeiro tu se fortificar na graça do Senhor, porque o que revela o texto através das palavras de Paulo, irmãos, é que sem a graça do Senhor, sem antes nós não nos fortificarmos na graça do Senhor, ninguém consegue resistir os ataques, ninguém consegue resistir os levantes, ninguém consegue resistir às afrontas, ninguém consegue resistir os obstáculos que se levantam, ninguém consegue resistir ao que o mundo oferece. Porque o mundo, irmãos, como diz o Senhor, jaz no maligno, e o que o mundo tem para nos oferecer é corrupção, é ganância, é ódio, é raiva, é malícia, é desejo desenfreado por aquilo que nós não conseguimos ter. Aleluias! Por isso é que o